Vocês avaliam que essa falha que levou as falhas, porque se diz que foi mais de uma, mas ainda não está totalmente esclarecido como foi a segunda, mas as falhas que levaram ao apagão da semana passada são preocupantes para a economia brasileira? Elas colocam uma questão estrutural ou trata-se apenas de um episódio superado e que o planejamento das redes de distribuição e da geração energética não são um momento no curto prazo, no curto e médio prazo para a economia brasileira? Juliane Furno começa. Bom, boa noite, Haroldo, Joana e Igor, todo mundo que está nos assistindo ao vivo e depois vai assistir a gravação. Eu acho que sim, muito preocupante, e diria de bate-pronto que é preocupante, e, né, não é um evento isolado, por dois motivos. Eu acho que o primeiro, né, ainda no processo de investigação para saber o que levou a esse apagão, existe ali duas possibilidades em análise, e essas duas possibilidades, sendo uma ou outra, uma combinação das duas, demonstram, né, a preocupação que a gente deveria ter com esse apagão e com o setor elétrico no Brasil, levando em consideração as suas consequências. O primeiro deles seria uma sobrecarga em função, acho que você falou na abertura, da maior geração do que a capacidade de comportar e distribuir de energia no Brasil, localizado principalmente nas energias variáveis renováveis, né, especialmente na energia solar e na energia eólica. Bom, se foi isso, é um grave problema e ele diz respeito à ausência de um processo de coordenação. Porque, veja, diferente do setor de petróleo e gás, que é um setor que exige necessariamente grandes empresas, grupos oligopolistas, porque lidam com elevadas barreiras de entrada, com investimentos muito de longo prazo, com um monopólio que se constitui naturalmente na sociedade. O setor elétrico, principalmente das energias renováveis variáveis, ele pode ser feito através de pequenas empresas. Não pequenas empresas, mas empresas menores que vão conformando, inclusive, conglomerados que vão abastecendo a rede de energia. Inclusive, né, cooperativas, grupos locais podem construir condições de gerar energia para uma pequena empresa. Se essa é a característica dessas novas energias renováveis, isso demonstra ou diz respeito à maior necessidade ainda de uma empresa estatal no sentido da coordenação. Né? Não pode ser, porque naturalmente o setor de petróleo e gás já está sob uma coordenação do fato de serem poucas empresas, não pode ser um processo aleatório ou sem planejamento. E a outra possibilidade é de sobrecarga e problemas em geradores, né? Se não me engano, no Nordeste, principalmente no Ceará. Bom, se esse é um problema, também aponta, né, ou acende um sinal vermelho, que é da experiência histórica que a gente tem, não estamos levando aqui em consideração esse caso isolado, mas a experiência histórica de que privatizações tendem a reduzir o grau de investimento nos setores privatizados. Então, assim como o transformador do Amapá, que em 2021 deixou a população 21 dias sem energia, se aconteceu outra vez um transformador por falta de investimento, isso também é muito preocupante, porque a empresa privada, né, ela é um novo agente atravessador que precisa ser remunerado. Esse agente, para ser remunerado, para aumentar a sua margem de lucro, levando em consideração que, em grande medida, quem aporta capital são fundos de investimento, tem uma lógica de remuneração do setor, dos acionistas no curto prazo, o aumento desse lucro tende a ser feito através da redução do custo dos trabalhadores, com saúde, segurança, meio ambiente, e também com capital fixo. Então, as duas coisas precisam de alerta. Um nível de investimento que não só com a privatização, mas anteriormente a Eletrobras tem deixado a desejar, e também com a coordenação do processo de incidência das novas energias renováveis variáveis. Obrigado, Juliane. O Igor acabou de pôr o tweet da Janja, um tweet que causou bastante polêmica semana passada, mas guarda esse tweet para a segunda pergunta, Igor. A gente já chega lá. Joana Salem, como você viu o apagão e quais as preocupações que ele levanta? Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ju, Igor e a todos. Bom,
eu acredito que nada pode ser descartado, e é por isso que é importante que tenha sido aberta uma investigação da Polícia Federal a respeito, né? Embora paire uma certa aura conspiracionista, né? Com o tweet da Janja e com a necessidade de uma investigação que parta da Polícia Federal e não só uma investigação técnica, digamos assim, né? A gente acabou de viver um período de extrema turbulência no Brasil. Entre os fatores dessa turbulência, ou entre os acontecimentos dessa turbulência, estava o planejamento de sabotagens, né, do sistema elétrico brasileiro. Então, em dezembro do ano passado, não sei se vocês devem lembrar, tanta coisa aconteceu, entre os planos coordenados dos golpistas profissionais que tentaram derrubar o governo, que tentaram criar um tumulto, uma turbulência durante a posse do Lula, estava também a sabotagem a torres de energia. Foram derrubadas propositalmente certas torres de energia, né? Que inclusive não são nada fáceis de derrubar, exigem maquinário para serem derrubadas, porque são estruturas pesadíssimas, exige dinheiro, exige coordenação. Então, é claro que paira um pouco uma aura conspiratória, mas eu acho que nada pode ser descartado, né? É preciso investigar, sim, tanto do ponto de vista técnico, do Operador Nacional do Sistema, o ONS, que opera, de fato, tecnicamente a transmissão de energia, quanto do ponto de vista jurídico, policial, digamos assim, para averiguar se, de fato, não houve nenhum tipo de sabotagem, né? Outra coisa que é um fato que não foi muito mencionado é que o Wilson Monteiro, que é o ex-CEO da Eletrobras, porque agora a Eletrobras não tem um presidente, tem um CEO, né? O Wilson Monteiro, que é um grande privatizador, que já fez porta giratória no setor elétrico e já se beneficiou da privatização de empresas da empresa elétrica no Rio Grande do Sul, né? Ele foi parte de uma empresa, foi presidente de uma empresa privada no Rio Grande do Sul, a Rio Grande Energia, que foi beneficiária da privatização da empresa de energia do Rio Grande do Sul. Então, esse cara, ele renunciou um dia antes do apagão, o que também é aquele tipo tweet da Janja, né? A gente só está colocando dois fatos e que as pessoas relacionem e tentem criar alguma causa e consequência. Não existe necessariamente uma causa e consequência, mas não deixa de ser curioso que essa renúncia tenha acontecido às vésperas de um apagão, né? E esse cara, que é o grande privatizador da Eletrobras e que foi nomeado pelo Temer em 2016 para conduzir a privatização e depois foi renomeado, saiu e renomeado pelo Bolsonaro. Então, assim, nada pode ser descartado, tanto as questões técnicas que têm que ser investigadas, como as questões também possivelmente relacionadas às sabotagens. Pode ser coincidência, eu concordo com você que a gente não pode abusar das coincidências, mas lembrando que o secretário de Segurança Pública do DF tirou férias logo depois que assumiu o cargo, né? Assumiu o cargo dia 1º e tirou férias antes do dia 8, né? Enfim, Igor Felipe. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane, Joana e todo o público do Opera Mundi. Acho que, em primeiro lugar, destacar a gravidade da situação do sistema elétrico com a privatização, né? Então, o Brasil construiu, durante todo o século XX, um modelo elétrico, tem críticas, mas que conseguiu suprir as necessidades de energia para o desenvolvimento do Brasil em momentos de maior atividade econômica, de desenvolvimento, e é um sistema articulado bastante complexo que se constitui no sistema Eletrobras. Então, a privatização da Eletrobras, ela traz um prejuízo estratégico muito grande para o país, na medida em que o controle do sistema elétrico não está mais na mão do Estado, o Estado que é gerenciado a partir de uma democracia, eleito, e agora está na mão de empresas, na verdade, de uma pulverização de ações sem uma coordenação de caráter público, o que tem consequências do ponto de vista da coordenação, da manutenção, do acompanhamento e do próprio papel público que tem o sistema elétrico no Brasil, que é uma área estratégica.
Não é coincidência que em outros países, como os Estados Unidos, na China e no Canadá, o sistema elétrico é controlado pelo poder público, pelo caráter estratégico que ele tem. Em segundo, tem uma nota que eu achei muito interessante, Haroldo, do Movimento Anti Barragens, o MAB, na qual ele faz uma análise do apagão da semana passada. Ele coloca algumas questões de dados e informações que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que não teve uma carga máxima de energia no dia do apagão, não teve uma demanda máxima, que estava bem abaixo da média do ano da demanda de energia. Então, no dia do apagão, às 8h30, a carga estava em 73 mil megawatts, enquanto a média é de 82 mil megawatts. Então, não tem um problema de demanda. E eles levantam essa hipótese de que o apagão pode ter sido causado pela oscilação da geração, não por falta de energia, mas pela entrada de energia de fontes não renováveis, especialmente as fotovoltaicas e as eólicas. Então, excesso de energia, na verdade, né? Justamente pelo excesso de energia e a falta de coordenação do sistema que teve como consequência esse apagão. Então, é uma situação grave na medida em que, com a perda do controle do sistema elétrico pelo Estado, se perde essa coordenação. E perdendo essa coordenação, se coloca em risco todo o sistema elétrico no Brasil. Tá certo. Agora, o Igor, pode colocar o tweet da Janja no ar agora? Você estragou um pouco a surpresa. Mas, enfim, a Janja fez esse tweet no dia 15, no próprio dia 15 do apagão, lembrando da privatização. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz várias críticas ao processo de privatização, especialmente, no caso dele, a pouca participação do governo com ações que têm direito a voto. O governo tem mais ações da Eletrobras do que direito a voto no Conselho de Acionistas. Este apagão coloca a urgência de retomar a discussão da privatização da Eletrobras e iniciar um processo de reestatização, ou o simples questionamento dessa regra que o Lula tem levantado seria suficiente para retomar o controle da empresa e ampliar o controle sobre a distribuição de energia no país? Começo com a Joana Salem. Bom, antes do apagão já havia motivos suficientes para reivindicar a reestatização da Eletrobras, na minha opinião, né? Bom, vamos lá. Quais são os principais problemas da privatização? Para além de dizer que a privatização é essencialmente ruim pelos motivos que a gente já conhece, né? Especificamente essa privatização, quais são os problemas envolvidos? Primeiro, para variar, é uma privatização que tem indícios de fraude na contabilidade do valor da empresa. Né? Tem um ministro do TCU que falou que a Eletrobras foi vendida pela metade do preço, o que significa mais ou menos 63 bilhões a menos do que ela realmente valeria. Né? E, além disso, a avaliação do preço da empresa foi feita somente com base na venda de energia e não na geração de energia. Isso, gente, não é um erro, isso é uma fraude. Porque se fosse um erro, seria um erro tão primário que ele não seria aceitável. Né? Então, você não calcular que a Eletrobras não é uma empresa apenas de transmissão de energia e de venda, de comercialização, mas sim é uma empresa de produção de energia, que tem um valor, um patrimônio de força produtiva extremamente mais valioso do que pela qual ela foi vendida. Então, ponto número 1, preço de banana, como sempre, lembra muito o caso da Vale do Rio Doce também. Ponto número 2, esse que você levantou, Haroldo. O governo tinha anteriormente 60% das ações, sendo que parte dessas ações eram, inclusive, do BNDES, né? Uma parte era da União, a maior parte, outra parte era do BNDES.
e passou a ter 43% das ações ordinárias em junho de 22. Porém, tem apenas 10% dos votos no Conselho de Administração. Isso é uma aberração. Isso é algo que não existe. O Lula tem toda a razão quando ele chama essa característica de lesa pátria. Porque como que o Estado brasileiro pode ter 43% das ações de uma empresa e somente 10% dos votos dessa empresa? Então, entre o pacote de privatização, havia uma cláusula que dizia que nenhum acionista poderia ter mais de 10% dos votos, independente do percentual das ações, né? O argumento, digamos, falacioso em torno dessa cláusula é de que isso bloquearia um possível controle estrangeiro da Eletrobras. Só que isso é uma falácia, porque os grupos que controlam acabam tendo múltiplas entradas, né? Então, por exemplo, o 3G Capital, que é o grupo do Sicupira, do Lehman e do Teles, que são os caras da Americanas. Eles têm 10,5% de ações, mais ou menos, né? Então, tem o mesmo voto que o Estado brasileiro, né? E aí se criam por trás desses consórcios privados interesses em comum. Então, o que está em jogo é interesse público versus interesse privado. E é um subterfúgio muito falacioso dizer que isso é para que não haja controle estrangeiro da empresa. E para finalizar mesmo, que, de novo, o Lula criticou esse ponto, o governo, se ele quiser recomprar as ações para ele poder ter maioria, ou seja, se ele quiser reestatizar por uma via de mercado, comprando as ações, não por uma via jurídica, ele vai ter que pagar 3 vezes mais do que os outros acionistas, porque tem uma cláusula da privatização que blinda a reestatização econômica da empresa, né? Então, por isso que a ação da AGU é importante no sentido judicial. Tá certo, passo a palavra para Igor Felipe. Haroldo, acho que é necessário, sim, fazer o debate na sociedade em relação a um setor estratégico como o sistema elétrico. E o sistema elétrico ele tem que ficar sob controle público, na medida em que é uma área estratégica para o desenvolvimento nacional, inclusive para as diversas cadeias de produção e para atender às necessidades do povo brasileiro. Acho que, segundo, é preciso questionar, acho que a Joana levantou bem, o modelo da privatização. É uma privatização que não levou em consideração o interesse público e a necessidade de se manter o controle do Estado sobre o sistema elétrico. Então, o Brasil foi um modelo a partir da capitalização da empresa, o governo colocou 10% das ações na bolsa e teve uma pulverização das ações, o que, inclusive, coloca esses sistemas altamente fragmentados, né? Então, o Estado brasileiro tem 47%, 43% das ações da Eletrobras, os grupos BlackRock e o Fundo Soberano de Singapura, cada um tem em torno de 4% a 5% das ações, e tem fundos privados que com em torno de 1,5%, e o grupo das Americanas, o grupo 3G, tem apenas 0,05%, é o menor grupo, e o que investigações têm apontado é quem tem dado as cartas da empresa a partir da articulação de diversos acionistas, o que não estava previsto no processo de privatização. Então, hoje a gente tem uma empresa que é controlada por um grupo super minoritário que está envolvido num escândalo tributário, no caso das Americanas. Então, é preciso questionar a privatização da Eletrobras e questionar a necessidade de reverter esse processo. O governo tem buscado incidir a partir de uma ação no STF, na qual ele questiona que, a partir da privatização, o limite é de que a participação do Conselho seja até 10%. Então, o governo tem 43% e teria direito a ter um representante no Conselho, que, inclusive, não foi ainda indicado pelo atual governo. Então, Haroldo, eu acho que, primeiro, é preciso, sim, aumentar o debate da sociedade
em relação à retomada do controle da Eletrobras. Agora, pelo formato que foi feita a privatização, é um processo muito difícil, de fato, de reestatizar a empresa. Juliane Furno, as condições políticas para reestatizar a Eletrobras estão dadas? Bom, eu concordo muito com a intervenção da Joana e a do Igor. Veja, eu acho que as condições políticas elas não são as melhores. Inclusive, eu acho que o Lula pegou o melhor argumento. Ainda que para mim não seja o melhor, eu acho que para a sociedade o melhor argumento é o da inviabilidade jurídica, né? Da denúncia da construção jurídica do instrumento. Ainda que há uma tentativa de legitimação, porque passou por todo o rito do Congresso e com a anuência do Judiciário. Acontece que tem coisas que são ilegais, independentemente da vontade do cidadão de torná-la legal. Por exemplo, vamos supor que eu aceite trabalhar numa empresa com subordinação e sem vínculo trabalhista. Aí eu assinei um documento que diz eu aceito. Mesmo que eu tenha assinado, esse contrato ele é ilegal, porque existe uma lei que impede, né, agora com a reforma trabalhista está meio nublado isso, mas teoricamente impede que alguém com subordinação real a um patrão não tenha a contrapartida da sua regulamentação legal. Então, ainda que tenha passado no rito do Congresso, ainda que tenha passado no Judiciário, esse acordo tem um vício de origem. Então, eu acho que por aí, eu acho que é um bom argumento, ainda que eu faça uma ressalva mais estrutural, que é a luta política, sindical e em várias dimensões, tem ficado cada vez mais refém da justiça e do julgamento da justiça do que da capacidade de impor isso via luta política. Então, acho que, paralelamente à ação do Lula, que nesse momento de condições políticas mais dirimidas, a luta política trazendo o argumento não só jurídico, mas o argumento da defesa desse patrimônio, a defesa dele para os direitos humanos, né? A energia não é uma mercadoria, a defesa da Eletrobras estatal como um processo de soberania fortalece o argumento, ainda que ele esteja passando no judiciário. Mas, para finalizar, acho que tem um outro problema muito importante, que é muito típico da financiarização do capitalismo, que a Eletrobras ela não foi vendida para outra empresa privada de energia. Não é a Eletrobras, o Estado sai e aí assume a CEMIG, ou uma empresa privada. Ou ainda que seja uma empresa estrangeira, mas especializada em energia. Uma empresa estrangeira de energia, não é o caso. Enef, por exemplo. Assume são fundos de investimento. E quando assumem fundos de investimento, inclusive o conhecimento sobre o setor fica muito mais dirimido. Então, não é uma empresa que tem, ainda que um compromisso com o seu lucro, uma expertise no setor de energia, que vai saber que não pode deixar 3 transmissores no Amapá, um não funcionando, o outro de reserva e um quebrado, porque tem ali um know-how. São fundos de investimento. E como o Igor falou, para finalizar, essa cláusula ela impede que só o Estado tenha poder de gerência, porque os acionistas minoritários, que são fundos de investimento, né, eles têm um processo de coordenação dos seus interesses, ainda que eles não sentem numa mesa, porque eles têm o mesmo interesse. O interesse é maximizar o retorno para os seus acionistas individuais. Então, não é que impede a formação de um bloco hegemônico, ou é o Estado ou é outro, ainda que eles tenham ações pulverizadas, porque o interesse deles é o mesmo. E o interesse é sangrar uma empresa, parasitar uma empresa, para que ela não invista, não cuide do setor elétrico, mas cuide de distribuir o máximo de dividendos possível. Então, é uma questão ainda mais importante que a privatização, é a privatização e o aumento da financiarização, porque a privatização via controle para fundos de investimento.